A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, momento de estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o irmão Peter Zuc e vou acompanhá-los nesse momento de estudo da Palavra do Senhor. E como sempre, estou aqui muito bem acompanhado do nosso amado professor e pastor Mário Souza. A paz do Senhor, pastor. Irmão Peter, irmão Jairo, que está na técnica, a paz do Senhor, para todos os nossos queridos espectadores ao redor do mundo, também a paz do Senhor, que tenhamos uma semana maravilhosa na presença de Deus. Hoje, 1º de setembro do ano da graça de Deus, de 2025. Gente, chegamos hoje ao dia de número 244 deste ano, faltando 121 dias para o término do mesmo. É mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, né? Que colocou à nossa disposição, já que estamos já na parte da noite, que você realmente tenha sabido usá-lo, né? Amanhã já vem um novo dia. Vamos agradecer a Deus por esta dádiva tão preciosa que é o dom da vida. Meus amados, no próximo domingo, dia 7, estaremos estudando a lição de número 10. É uma igreja que está pronta, preparada, viu? Para enfrentar as perseguições, como enfrentar, como resistir, né? Também essa igreja está pronta para um processo de evangelização local, estadual, nacional, mundial, enfim. E essa mesma igreja também precisa estar pronta para dar suporte a essa evangelização que precisa ser feita. Então, o assunto vai girar em torno desses 3 pontos e eu espero em Deus que muito tenhamos a aprender, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. E este programa é lançado ao ar na segunda-feira, justamente para você ter uma semana inteira para ouvir várias vezes, para no domingo você já estar preparado, preparada, você professor, professora para ensinar, mas você, aluno, aluna, também pode acompanhar para você já ir para a sua classe, né? Preparado, preparada para estudar o assunto e até discutir. Agora, pense numa coisa que vamos dizer aqui. Não é porque você está acompanhando a escola dominical por esse programa que você não vai à escola. Não, já ouvi o programa, já participei do programa, não precisa ir à escola. Não, o programa não tem essa finalidade. É um suporte para você ampliar o seu conhecimento. Mas não é de maneira nenhuma para você ficar em casa. Viu? Vá para a igreja. Lugar de crente é na igreja, e o lugar do aluno da escola dominical é lá, na escola dominical, que é a maior escola teológica do mundo, viu? Isto posto, convido ao microfone outra vez o irmão Peter, que vai dar sequência, dando os avisos da igreja e em seguida já entrando diretamente na lição. Irmão Peter. Irmãos, nós somos a primeira igreja Assembleia de Deus em Coqueiral de Itaparica. Estamos situados aqui na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. Você é nosso convidado para estar conosco nos diversos cultos de adoração e louvor ao Senhor que nós temos. De segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, aqui no nosso templo, nós temos a nossa consagração junto com o círculo de oração, que tem sido uma bênção na vida dos irmãos. Terças-feiras, 19h30, nós temos o culto de ensino, o culto de doutrina, 19h30, aqui no nosso templo. Quinta-feira, nós temos o culto clamando pelas causas impossíveis, também aqui no templo da ADCI. De segunda a sexta-feira, no canal do YouTube da ADCI, nós temos o nosso momento de oração com o pastor presidente Elvis Rocha. E aos domingos, é claro, a nossa querida, amada Escola Bíblica Dominical, 8h30 da manhã, com diversas classes para estudo na maior escola teológica do mundo. E o nosso culto vespertino às 17h45, um grande culto de louvor e adoração ao Senhor. Nesse trimestre, nós estamos estudando a igreja em Jerusalém, estamos estudando
todo o processo de expansão, de crescimento, de evangelização. E hoje estudaremos a lição de número 10, que tem o seguinte título: A expansão da igreja. O texto áureo da nossa lição diz assim, está lá em Atos, capítulo 8, versículos 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. A verdade prática: a igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. Leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 8, dos versículos 1 a 8 e também do 12 ao 15. E assim diz a palavra do Senhor. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Versículo 12. Mas, como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Os objetivos da lição, aquilo que o professor deve passar para o aluno durante a lição de número 10. Primeiro objetivo: apresentar como a perseguição contribuiu para a expansão da igreja primitiva. Segundo objetivo: expor a centralidade de Cristo e da palavra de Deus na evangelização realizada pela igreja. Terceiro: enfatizar o papel da igreja em apoiar e discipular os novos convertidos. Comentário, introdução. Diz o seguinte: nesta semana, vamos estudar como a igreja foi dispersa por causa de uma grande perseguição. Até então, os cristãos estavam concentrados em Jerusalém e não tinham avançado na missão de espalhar o evangelho. Mas tudo mudou quando Estevão, um dos 7 escolhidos para servir, foi morto por causa de sua fé. Na verdade, Jesus já havia predito em Atos 1:8 que os cristãos seriam espalhados pelo mundo para anunciar a sua mensagem. Muitas vezes, Deus usa circunstâncias para cumprir seus propósitos. Foi isso que aconteceu com a igreja em Jerusalém. Mesmo sofrendo uma grande perda e tendo de sair da cidade, os cristãos não fugiram derrotados. Pelo contrário, eles continuaram firmes, levando as boas novas para outras pessoas. Pastor Mário. Meus queridos e amados, irmãos, amigos, companheiros em Cristo, o que poderemos extrair desta lição durante toda esta semana, culminando neste domingo, dia 7, é que a perseguição à igreja só serve para uma coisa, dentre muitas: a expansão da mesma. Perseguição, sinônimo de tribulação, jamais serviu para derrotar o crente, abatê-lo, bloqueá-lo, jogá-lo para trás. Não, meus irmãos. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículos de 2 a 5, olha o que Paulo disse: também nos gloriaremos nas tribulações, porque a tribulação produz a paciência.
que é perseverança. E esta paciência, que é perseverança, produz experiência. E a experiência produz esperança. E na esperança não há confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vocês estão vendo? Tudo a partir da tribulação. Então a tribulação não é para matar ninguém. Pelo contrário, vai gerar naquele que está atribulado paciência, perseverança. É aí que ele vai ficar mais destemido, forte e corajoso para prosseguir. O valente soldado não recua, ele avança. E o que é que esta perseverança vai fazer? Vai gerar nele ou nela experiência. Isso significa que o crente ficará mais idôneo na fé, maduro na fé, experimentado na fé, tá vendo? Em seguida, essa experiência vai gerar o quê? Esperança. Ficaremos cheios de esperança no que toca o porvir, no que toca o céu, a eternidade. Porque você já sabe nisto tudo que você preparado foi e está para o arrebatamento. E quando você chega a este auge da esperança completa no teu coração, há uma clarividência na tua vida, ou seja, a esperança, ela só traz esclarecimento, luz e não confusão. Por quê? Porque em meio a isso tudo, o amor de Deus é e está derramado em nossos corações. Por quem? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Prestaram atenção a esse conjunto da obra? Foi por isso que a igreja, em meio à perseguição, se expandiu. Deus não quer que fiquemos em um lugar só. Não. Deus quer que nos espalhemos, saiamos por toda parte e preguemos o evangelho a toda criatura. Jesus já havia predito isso. Ó. E ser-me-eis testemunhas, olha agora, tanto em Jerusalém, só aqui, não. Vá para a Judéia. Só da Judéia, não. Vá para Samaria. Só em Samaria, não. Vá para os confins da terra. Atos 1:8. E foi isso que aconteceu. Mas a igreja, com a experiência do Pentecostes, ficaram felizes, alegres, todo mundo em Jerusalém, falando língua estranha, etc. Né? Então, permitiu Deus uma tribulação, uma perseguição. Foi quando Paulo, ainda Saulo, né? Antes da conversão, foi um dos que foram, né? Levantados para perseguir os crentes, atacar os crentes. Resultado, eles se espalharam. Dentre eles, Filipe, que está na nossa lição de hoje, que é o assunto. Ele chegou em Samaria e sacudiu Samaria pelo poder de Deus. E as multidões lhe ouviam e viam os sinais que ele operava. E eram muitos os que criam. Está vendo, irmãos? É em meio à perseguição, em meio à tribulação, que a igreja mais cresce. Sabe por quê? Porque os crentes oram mais, jejuam mais, se voltam mais para Deus. E é isso que ele quer. Então, é sobre esta situação, esse tema tão palpitante, que estaremos estudando nesta semana. Vamos então ao primeiro ponto e os seus subpontos. Que benção, irmãos. A nossa palavra-chave de hoje, então, é evangelização. Então, seja você também o evangelista da palavra e não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse conteúdo para aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus, que amam a escola bíblica dominical e que expandam essa palavra por todo esse mundo, tá bom? Estudaremos aqui, então, a partir de agora, o primeiro tópico, que é a igreja diante da perseguição, que se divide em 3 subtópicos. Primeiro subtópico, embora perseguida, não fragmentada. Segundo subtópico, a igreja em luto. E terceiro tópico, mas não desesperada. Nós faremos a leitura direta dos 3 subtópicos. Então, primeiro subtópico, embora perseguida, não fragmentada. Por conta da perseguição que foi movida contra Estevão,
o evangelista enfatiza que os cristãos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Atos 8:1. Os capítulos 4 e 5 de Atos registram a perseguição focada mais sobre os apóstolos, líderes da igreja. O fato de eles não terem se dispersado, como fizeram os demais crentes, não significa que eles também não foram perseguidos. Eles ficaram em Jerusalém porque a igreja, sob pressão e perseguição, precisava deles. O que está em foco aqui é a intensidade que a perseguição atingiu, que daquele momento em diante alcançaria todos os crentes. Deve ser também destacado que, mesmo perseguida e dispersada, essa igreja não se desorganizou nem se fragmentou, mas continuou uma igreja forte e unida. Segundo o subtópico, a igreja em luto. A narrativa de Lucas destaca que uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Atos 8:2. A palavra kofetos, traduzida aqui como pranto, significa também choro, lamentação e luto. Lucas nos informa que esse pranto foi feito por varões piedosos. O texto não especifica quem eram eles. Alguns acreditam que fossem judeus que viviam em Jerusalém e cuja oposição aos cristãos não era tão intensa. O contexto favorece que eram cristãos compassivos, que fizeram esse lamento antes também de fugirem ou serem dispersados. Terceiro subtópico, mas não desesperada. O fato é que a igreja pranteou Estevão, chorou por ele e lágrimas foram derramadas. Contudo, o texto não mostra uma igreja desesperada, desmotivada ou devorada pela tristeza. Um de seus membros, queridos e ilustres, havia sido morto, trazendo consequências para todos, mas isso não a calou, nem tampouco a impediu de manter-se entusiasmada para avançar no testemunho de Cristo. Pastor Mário. Neste ponto, observamos os verdadeiros cristãos, a verdadeira igreja, que não se abate, que não recua, que não desanima diante da perseguição. O título geral do primeiro ponto, qual é, irmão Peter? A igreja diante da perseguição. O que fazer diante da perseguição? Como reagir? Como atuar? É o que veremos nesses próximos pontos, subpontos. No primeiro subponto, o título... Embora perseguida, não fragmentada. Está vendo? É como a igreja deve agir diante da perseguição. Ela não se fragmenta, isto é, ela não se divide. Ela não fica miúda. Pelo contrário, ela fica cada vez mais coesa, unida, sólida e encorajada. Está vendo, queridos? As perseguições servem para isto. Veja que no auge da perseguição, ainda no primeiro século, crentes lá em Roma eram devorados por leões nas arenas, incendiados vivos. Eles recuaram? Jamais. Pelo contrário, cada gota de sangue de um crente derramado era uma semente plantada e novos surgiam. Que coisa impressionante, não é? Como pode? Muitos vendo crentes morrendo e aquilo servir até para que outros aceitassem também a esse Cristo, que como eles também morreu de maneira torturante, pendurado em uma cruz. É o mistério do Evangelho, da palavra de Deus. Quem pensa que a igreja se fragmenta sendo perseguida, está sendo enganado e é um tolo. E o próprio diabo constatou isto. Quanto mais ele instigava a morte dos crentes, mas ele via e está vendo o crescimento da mesma ao redor do mundo. Igreja do Senhor não se fragmenta, ela fica uníssona,
coesa, mais sólida, melhor estruturada e encorajada a seguir. Num segundo momento, qual é o título? A igreja em luto. A igreja estava em luto. Por quê? Um dos seus líderes havia sido apedrejado, Estevão. A igreja chorou, a igreja lamentou, mas aquilo só serviu para solidificar mais ainda a fé, porque todos presenciaram a solidez de fé, de ânimo, de coragem e de esperança que estava naquele santo homem de Deus. Eles ouviram quando Estevão, no seu momento final, disse: os céus se abrem diante de mim e eu vejo à destra do Pai o Filho do Homem de pé. Na hora da morte, Estevão, tendo visões celestiais, Jesus ficou de pé para receber o espírito do seu Marte, daquele que estava ali, como ele, morrendo por causa do reino de Deus e da sua palavra. Aquilo encorajou os crentes. O lamento é comum, irmãos. A morte é uma perda que gera para a família dor, saudade, separação. Mas olha como se porta o cristão. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13, olha o que ele disse: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Lá fora, a tristeza é muito grande porque eles não têm esperança. Eles não sabem o depois do túmulo como será. Eles não têm esperança de se encontrar com aqueles parentes. Nós crentes não. Sabemos que cada cristão que morre, na verdade, ele só dormiu. Quando a trombeta tocar, ele acordará. E nós nos encontraremos com ele ou ela no arrebatamento. Tem esperança maior que esta? Melhor que esta? Não. O teu parente que morre em Cristo, e se você, como ele, permanecer firme até o fim, saiba, com certeza, você se reencontrará com ele. É por isso, aí sim, que nós nos entristecemos quando um de nossos parentes ou amigos parte para a eternidade sem Deus. Porque aí sim, quem parte para a eternidade sem Deus, nunca mais nos encontraremos. Sabe? Porque quem está em Cristo vai para o céu. Quem não está com Cristo, infelizmente, vai para o inferno. Está vendo? Os ímpios se encontrarão lá no inferno. Se verão lá, em lugar de tormento. Mas nós, os crentes, nos encontraremos no céu, em lugar de gozo e delícias inefáveis. Está vendo, irmãos? É por isso que a igreja não se entrega e não se espalha no sentido de se fragmentar. Se espalha no sentido de pregar, mas não de, como eu diria, se espalhar no sentido de diminuir, de dividir por causa da perseguição. Pelo contrário, se ajunta muito, muito mais. E o lamento é comum, é a perda de um ente querido. Mas a esperança se torna maior, sabendo que haverá um reencontro na ressurreição. E no terceiro subponto, o que diz aqui? Mas não desesperada. Está vendo? Jamais se desespera. Pelo contrário, esse desespero, entre aspas, do lamento, vira numa esperança sólida e marcante. Porque nos dá a certeza que em breve nos veremos outra vez. Então, até costumamos dizer, já fiz muitos velórios e disse assim, olha, se o irmão fulano, a irmã fulana que está nesse caixão, se pudesse ouvir agora, eu diria para ele ou para ela, até breve. Até breve. Porque é um até breve mesmo, irmãos. Em breve nos encontraremos. Eu estou aqui emocionado ao dizer isto, viu?
você vai se encontrar com aquele teu parente que dormiu no Senhor e vai conhecê-lo. Assim como Pedro, Tiago e João, lá no Monte da Transfiguração, conheceram a Moisés e a Elias. Mateus 17, 5. E o próprio Jesus disse que nos assentaremos à mesa com quem? Com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então nós conheceremos os nossos patriarcas, conheceremos os nossos parentes. Então a perseguição, se ela for acompanhada de morte, saiba, todos que morrerem em Cristo, ou de morte natural, ou de morte torturante, o final é céu. E o reencontro será marcante na glória celestial. Perseguição não fragmenta a igreja, une, solidifica. Perseguição pode até nos trazer choro, mas também nos trará esperança de um encontro maior na glória celestial. Vamos ao segundo ponto e os seus subpontos. Segundo ponto da lição, a igreja que evangeliza se divide também em dois subpontos: evangelização centrada na palavra e evangelização centrada em Cristo, onde nós também faremos a leitura direta. Primeiro subponto, evangelização centrada na palavra. Em Atos 8:4, lemos que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Esse versículo mostra que a igreja primitiva era movida pelo poder do Espírito Santo, ou seja, cheia da presença divina para levar a mensagem de Jesus adiante. Mas além disso, a igreja de Jerusalém também era focada na palavra de Deus. Os cristãos que foram espalhados por diferentes lugares não pararam de falar sobre as boas novas de Jesus. A igreja primitiva operava sob Espírito Santo e era, portanto, firmada na palavra de Deus. Sua fidelidade à mensagem do reino resultou em muitas conversões, milagres e libertações. Se queremos evangelizar com êxito, também precisamos viver pelo poder do Espírito e estar centrados na Bíblia. Segundo subponto, evangelização centrada em Cristo. Filipe, um dos 7 escolhidos para servir na igreja, também foi disperso, e ao chegar a Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos 8:5. Como já vimos, um ministério bem-sucedido precisa ser fiel à palavra de Deus, mas também deve ser totalmente centrado em Jesus. Filipe não pregava ideias da moda, mas sim a mensagem da cruz. Cristo era o centro de sua pregação. Assim, a evangelização precisa ser focada em Jesus. Qualquer pregação que não tenha a cruz como base se torna vazia. É a mensagem da cruz que transforma vidas, trazendo cura, libertação e salvação. Foi por isso que a campanha evangelística de Filipe em Samaria teve tanto impacto. Muitas pessoas foram salvas e libertas. Portanto, não devemos colocar nossa confiança em estratégias humanas, mas priorizar nossa ação no poder do Espírito e na força da palavra. Pastor Mário. Como podemos observar nesse segundo ponto, que é a consequência do primeiro, a igreja, quando perseguida, o que vai acontecer com ela? Ela vai se expandir. Ela não vai recuar, conforme eu já disse. Ela não vai fragmentar-se, não. Ela vai se unir, se solidificar, se estruturar e se expandir, saindo do lugar da perseguição para outros lugares. Mas para entrarem em zona de conforto, não, de maneira nenhuma. Mas vão para outros lugares, aproveitando onde a perseguição não existe ou menor, para uma finalidade: pregar o evangelho, anunciar a palavra. Veja o título desse segundo ponto. Qual é, irmão Peter? A igreja que evangeliza. Está vendo o resultado da perseguição? A igreja passou a evangelizar fora de Jerusalém. Se estendeu por toda a Judéia. E no caso de hoje, no capítulo 8, com Filipe, chegou a Samaria.
cumprindo-se literalmente o que dissera Jesus, em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, olha agora, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e por fim, os confins da terra. Veja que esses 3 primeiros pontinhos aqui, ó, Jerusalém, Judéia e Samaria, já estavam cumpridos. A igreja saiu de Jerusalém, porque Judéia era toda a província estatal, né, estadual, e Samaria. E ali em Samaria, então, se tornou um evangelho, como eu diria para vocês, um evangelho múltiplo, porque ali naquela cidade tinha gente de todas as nações. Está entendendo? E ali o evangelho alcançou a todos, judeus que ali estavam, de outras nações, porque desde o ano 722 a.C., que o imperador da Assíria, levou as tribos do norte e as espalhou no Império Assírio e trouxe gente de todas as nações e colocou dentro de Samaria. E todos juntos ali levaram o nome de os samaritanos. É por isso que os judeus não se comunicavam com os samaritanos, porque eram pessoas ímpias, idólatras, muitas entregues a feitiçarias. Então ficou uma falta de comunhão. Veja que na época de Jesus, quando ele se aproxima daquele poço e evangeliza a samaritana, ela, surpresa, disse: sendo tu judeu, te comunicas comigo? Porque aquilo já era uma briga antiga de 700 anos. Está vendo? E agora Estevão chegava ali com a explosão do evangelho e sacudiu toda aquela cidade. É o evangelho transcultural. Um evangelho único que alcançou pessoas de diversas etnias, diversas raças, diversas nações. Um evangelho para todos. Está vendo, irmãos? Para que a perseguição serviu. E o que é interessante é que os apóstolos não foram. Por quê, irmãos? Porque os apóstolos precisavam de estarem juntos, porque eles eram o centro da situação. Eles precisavam estarem juntos para organizar, administrar todo esse processo de evangelização. E eles já haviam sido perseguidos mais forte antes. Basta ler, né, os capítulos 4, 5, que vocês vão ver que eles foram perseguidos, foram surrados, foram presos. E agora, Deus estava até usando esse meio da perseguição para que os crentes em geral se espalhassem e levassem a palavra. Agora, uma coisa era fundamental. Esse evangelho tinha que estar centralizado na palavra. É o primeiro ponto. Por onde eles iam, anunciavam a palavra. Está vendo? A palavra de Deus tem que ser o tema central, aliás, único. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o quê? O evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Não é para se pregar filosofia, nem cultura, nem geografia, histórias populares, seculares. É para se pregar o evangelho, que é a palavra. Você pode até usar de alguns artifícios, né? Como alguma parte geográfica, alguma parte cultural, para endossar, para não acrescentar, mas para esclarecer, contextualizar a mensagem, a cultura de uma época, a geografia de um lugar, mas sabendo que o forte, o auge, é a palavra. É esta que liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade, que é a palavra, e a palavra vos libertará. Filosofia não liberta, cultura não liberta, sabe? Uma língua erudita não liberta, não. Quem liberta é a palavra. Conhecereis a palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. A palavra santifica.
Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. A palavra limpa, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15:3. A palavra nos protege de pecar. Escondi tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. A palavra é lâmpada, a palavra é luz. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Salmo 119, verso 105. Esta palavra é martelo que esmiuça a penha, é fogo que queima a palha. Jeremias 23, 28, 29. Esta palavra, ela permanece para sempre no céu. Salmo 119, verso 89. Esta palavra é Jesus, porque no céu permanecem três: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. 1 João 5, 7, parte A. Vocês estão vendo? É esta palavra que eu, você, nós pregadores, precisamos ministrar. Aí sim o efeito será maravilhoso. Essa palavra pregada, como ela é, resultará em quê? Salvação. 2, cura divina. 3, batismo com o Espírito Santo. E 4, preparação para a volta de Jesus, pois em breve voltará. Porque Jesus, ele salva. Jesus cura. Jesus batiza com o Espírito Santo. E ele disse que em breve voltará. É esse quadrilátero que a igreja precisa pregar e ministrar. Chega de filosofias, culturas seculares, sabedoria e etc. Ministre a palavra. Num segundo momento, colocar Cristo como tema central da pregação. Pois ele próprio já é a palavra, né? Mas que a pregação do evangelho seja bibliocêntrica num primeiro momento. Num segundo momento, cristocêntrica. Bibliocêntrica, porque a Bíblia tem que estar no centro, é a palavra. Cristocêntrica, porque Cristo tem que estar no centro. É ele o Salvador. Sobre ele, disse Pedro, em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Somente o nome de Jesus salva. E o próprio Jesus ainda disse, né? Além da salvação, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17 e 18. Foi o que Estevão fez. Não somente ele anunciava a palavra, mas a todos dizia que só Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo. E ele avisava que Jesus em breve voltaria. Baseado nisto aí, a igreja será vitoriosa, poderosa, e jamais o inferno deterá. Aliás, Jesus já disse, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e os portões do Hades não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Esta igreja é poderosa. Agora ela é militante. Em breve será triunfante. Agora estamos trabalhando, mas em breve seremos coroados. Nós fazemos parte dessa igreja militante, esta igreja que está trabalhando, mas muitos outros irmãos já estão na igreja triunfante. Do outro lado, já triunfaram e aguardam a coroa. E nós chegaremos em breve a este estágio também. Foi o que disse Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora só me resta a coroa, que o justo me dará naquele dia, não somente a mim,
mas a todos os que amam e aguardam a sua vinda. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Portanto, aí está, uma igreja perseguida que não se fragmenta, uma igreja que, embora enlutada pelas mortes, pelas torturas, ela não se desespera, ela se enche de esperança e parte para a evangelização. E evangeliza centrada na palavra, e evangeliza centrada em Jesus. Resultado, vitória total e coroação na glória eterna. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 12. Pense nisso, meu irmão. E haja e atue. Terceiro ponto e seus subpontos. Terceiro ponto, a igreja que dá suporte à evangelização. Primeiro subponto, o suporte da igreja. Segundo subponto, a igreja que discipula. E terceiro subponto, sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Vamos à leitura direta dos nossos subpontos. Primeiro, o suporte da igreja. No livro de Atos, lemos que os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Atos 8:14. Essa passagem mostra que a igreja de Jerusalém dava suporte e completo apoio ao trabalho que era feito fora de seus muros. Quando a igreja começou a sair fora de seus portões, os apóstolos procuraram dar apoio e suporte ao trabalho evangelístico e missionário. Não basta mandar missionários, é necessário dar-lhes suporte na missão que realizam. Segundo subponto, a igreja que discipula. Lucas mostra que os apóstolos, tendo ido a Samaria, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Atos 8:15. Esse texto mostra que, além do apoio dado ao ministério de Filipe, o trabalho de discipulado da igreja fazia parte da doutrina dos apóstolos o ensino sobre a iniciação cristã, que envolvia o ensino sobre a conversão, o batismo nas águas e a capacitação do Espírito. O texto bíblico diz que as pessoas aceitaram a palavra de Deus, isto é, se converteram e foram batizadas nas águas. Contudo, por uma razão não especificada, aqueles crentes não haviam recebido o Espírito Santo. E terceiro subponto, sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Filipe pregou a Cristo e realizou muitos sinais entre os samaritanos, levando-os à fé e ao batismo nas águas. Mais tarde, os apóstolos Pedro e João foram enviados para que recebessem o Espírito Santo, completando assim o discipulado desses novos crentes. Atos 8, versículos 14 e 15. Para os apóstolos, o discipulado estava incompleto sem o recebimento do Espírito. Essa visão da conversão cristã permanece, e devemos levar os novos na fé a desfrutarem da experiência pentecostal, assim como fizeram os apóstolos. Pastor Mário. Esta lição de hoje ela está muito bem distribuída. Veja que esse terceiro ponto aqui é o complemento dos dois anteriores. Observamos que no primeiro ponto a igreja ela encara, ela enfrenta os desafios da perseguição, não fragmentando, embora chorando em luto, ela não se desespera, se enche de esperança e parte para a batalha espiritual. Num segundo momento, essa igreja preparada, resistente, ela passa a evangelizar, centrada na palavra, centrada em Cristo. O resultado é só sucesso, é só vitória em Cristo e no mundo espiritual. E agora, essa igreja totalmente pronta, totalmente estruturada, o que é que ela vai fazer? Ela vai dar suporte. Suporte ao que ela está fazendo. Ela vai fazer mais o quê? Ela vai discipular os evangelizados. E num terceiro momento, ela vai dar consciência e ter a consciência que sem a presença plena do Espírito Santo, o trabalho fica incompleto. Daí a necessidade de evangelizar,
discipular e conscientizar os discipulados, ou seja, os novos convertidos, a buscarem em Deus a experiência pentecostal. O batismo com o Espírito Santo é fundamental para a capacitação de cada crente, para que ele se torne mais ousado, corajoso na pregação do Evangelho. Então, observamos aqui, nesse primeiro subponto, qual é o título, irmão Peter? O suporte da igreja. Está vendo? E qual foi o suporte? Os apóstolos, sabendo que a igreja, que lá em Samaria, a cidade recebeu bem a palavra, e o seu obreiro de nome Felipe, que evangelizou de maneira maciça toda aquela cidade, e o evangelho encontrou guarida e muitas vidas foram salvas, o colégio apostólico em Jerusalém enviou 2 dos seus principais líderes, Pedro e João, que se deslocaram até aquela cidade. Saíram de dentre os seus muros, em Jerusalém e foram até Samaria. E oraram por eles. Mas entende-se claramente que eles não foram chegando lá e já orando, não. Eles deram uma palavra, eles orientaram, eles discipularam para que o povo se conscientizassem do que é ser cristão. Eram novos convertidos, inexperientes, inidôneos. Então Pedro e João os discipularam. Os batizaram em águas. E também oraram por eles, para que eles fossem cheios do Espírito Santo, isto é, batizados. Então veja, a igreja dá suporte. O próprio Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, lendo os versículos 13, 14 e 15, isso aqui esclarece muito, quando ele diz assim, olha, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É o versículo 13. Olha o que diz o 14. Mas como eles crerão se nunca ouviram? Como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Está vendo? É uma cadeia interessante. Para que se creia, é necessário ouvir. Para que se ouça, é necessário pregar. Mas para que se pregue, é necessário que aquele pregador seja enviado. Foi o que a igreja fez, enviou Filipe a Samaria para pregar. E Samaria ouviu e creu. Mas Filipe foi enviado por Jerusalém. E agora, a igreja que enviou o pregador para ganhar almas, agora enviava 2 discipuladores para discipular, Pedro e João. Que coisa linda, não é? Então a igreja, quando ela já está solidificada, estruturada como estava de Jerusalém, agora ela faz uma plataforma, um suporte para enviar pregadores e também mestres. Pregadores para pregar, ganhar almas, e mestres para ensinar, discipular, que é o nosso segundo ponto aqui, que tem o título... A igreja que discipula. Está vendo? Primeiramente, ela pregou através de Filipe em Samaria. A igreja enviou Filipe para pregar em Samaria. Em seguida, a igreja enviou Pedro e João para discipular em Samaria, cumprindo-se literalmente o que Paulo está dizendo aqui. Pregar, crer, né? Ouvir, crer, pregar e ser enviado. E no versículo 17 do capítulo 10 de Romanos, Paulo disse assim, né? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Olha a palavra aqui outra vez. Está vendo? É por isso que ele disse. Como eles crerão se nunca ouvirem? Como eles ouvirão se não houver quem pregue? E como os pregadores pregarão se não forem enviados? E quem é que envia? É a igreja. Então a igreja que começou em Jerusalém,
por meio dos seus apóstolos, enviavam primeiro os pregadores para evangelizar, plantar a semente, e quando aqueles crentes aceitavam a Jesus, em seguida vinham os mestres para discipular, ensinar. E foi o que aconteceu. Pedro e João foram lá, ensinaram, discipularam, batizaram em águas e depois oraram para o derramar do Espírito sobre eles. É o que diz agora o terceiro subponto. Qual é o título? Sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Está vendo? Esse discipulado precisa se completar. Essa evangelização, ela se completa no discipulado e o discipulado se completa no encher do Espírito, no batismo. O próprio Paulo disse em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo, ele é imprescindível no crescimento da igreja, para o crescimento da igreja. O Espírito Santo é imprescindível para nos dar assistência na hora da perseguição, nos dá consolo na hora do luto, do pranto, e nos dá coragem e nos encher de esperança para não ficarmos em desespero. A presença do Espírito Santo é indispensável. Sem ele, a igreja não chegará em lugar algum. Sem ele, a obra estará incompleta. Tanto a evangelização quanto o discipulado. Os irmãos estão entendendo? Você, líder de igreja, pastor, presbítero, professor da escola dominical, dependendo da sua área, saiba, eu e você estaremos incompletos se o Espírito Santo não estiver conosco para nos dar todo o apoio, toda a assistência, estar junto. Daí ele tem esse nome de Paracleto. Aquele que anda junto, aquele que está junto, aquele que é assistente, aquele que é advogado, aquele que é consolador. Paracleto se deriva de todas essas palavras. Está vendo? O Espírito Santo na perseguição, não deixando a igreja se fragmentar, e sim se unir mais ainda, se estruturar, se solidificar. O Espírito Santo na hora do luto, consolando. O Espírito Santo na hora do desespero, não deixar desesperar, mas encher de esperança, encorajar, fortalecer. O Espírito Santo na hora da evangelização, sempre dando ao pregador a inspiração de não sair da palavra e também não sair da centralidade de Jesus, tendo o seu nome como base para a salvação. O Espírito Santo faz isto. E, por fim, o Espírito Santo orientando os líderes, no caso os apóstolos, e hoje os pastores, presidentes de campo, a dar suporte para os seus mensageiros levar a palavra e os seus mestres discipular a palavra, e o Espírito Santo sempre dizendo, olha gente, sem a minha presença vocês vão fazer nada. Hein? Olha o que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Está vendo? E Jesus aqui é representado agora pelo Espírito Santo. Sem ele, nada poderemos fazer. Então, tudo isto com o Espírito Santo, do começo ao fim. E ele enchendo a todos, o que vai acontecer? Uma igreja sempre ativa, poderosa, cheia de Deus e vitoriosa na luta contra o pecado, contra o mundo e contra o mal. Deus vos abençoe. Vamos agora à conclusão. Conclusão da lição de número 10. Nesta lição, vimos como o evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. Isso só aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco claro, a palavra de Deus e a cruz de Cristo. Sem Cristo e sem a Bíblia, não há evangelho. A Bíblia não destaca os métodos que Filipe usou para evangelizar Samaria, mas enfatiza o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Esse é o exemplo que devemos seguir. Pastor Mário. Nesta conclusão, chegamos à seguinte conclusão, né?
que a igreja precisa ter esta consciência de que o evangelho precisa estar centrado na palavra e em Jesus. E a igreja tem que ter essa consciência que a presença do Espírito Santo é imprescindível para o seu crescimento. O comentarista disse aqui que a Bíblia não mostra quais foram os métodos que Filipe usou. Mas sabe por quê, irmão? Não precisa. Porque o Espírito Santo ele tem as suas próprias estratégias. E o Espírito Santo sabe que os mesmos métodos não podem ser empregados em todos os lugares. Porque isso não é uma receita de bolo. Cada lugar tem uma cultura diferente, uma etnia diferente, usos, costumes diferentes. Então o Espírito Santo vai saber como usar a estratégia para alcançar aquele lugar. Quem está à frente é um ser chamado Espírito Santo, que vai dar ao pregador o método certo. Samaria, por exemplo, eram estratégias totalmente diferentes de Jerusalém e da Judéia. Porque lá em Jerusalém era um povo concentrado, só judeu. Judéia também. Mas conforme eu já disse no começo, Samaria era uma mistura de etnias. Era uma mistura de povos. Então, os métodos que o Espírito Santo deu para Felipe ali não surtiriam efeito em Jerusalém, na Judéia. Não surtiriam efeito num povo que você chega numa comunidade, tem só aquele uso, aquele costume. Exemplo, você chega numa cultura indígena, cada tribo de índio tem o seu uso, tem seu costume. E está ali dentro. Se você conseguir entrar lá dentro, é só usar aquele método para a tribo. Já na outra não é o mesmo, porque a cultura é outra, o uso é outro. Daí o nome missão transcultural. Tá vendo? E a Bíblia, ela tem essa variedade. Por quê? Porque o Espírito Santo é a própria fonte de sabedoria que vai nos ensinar na hora, no momento, no local, quais serão os métodos, quais serão as estratégias. Sendo que, seja qual for o método, seja qual for a estratégia, o ponto central do evangelho é Bíblia. Palavra de Deus. Pregue a palavra. E essa palavra é viva e é eficaz. E ela vai penetrar até a divisão da alma e do espírito. Vai penetrar nas juntas e medulas. Essa palavra é apta para discernir os pensamentos e também as intenções do coração. Hebreus 4:12. Esta palavra que vai libertar de tudo e de todas as coisas, que vai perdoar, transformar e fazer daquela pessoa que a aceitar uma nova criatura, deixando para trás as coisas velhas e em Cristo tudo se fazendo novo. 2 Coríntios 5:17. Que coisa linda, não é? Que lição maravilhosa. Deixe o Espírito Santo ser o primeiro na tua igreja, para que a tua igreja suporte as perseguições, para que a tua igreja saiba evangelizar, centrada na palavra e em Cristo, para que a tua igreja saiba dar suportes sólidos e variados a quem vai pregar e, em seguida, a quem vai ensinar e esse mesmo Espírito encher a todos do seu poder e da sua glória. Deus vos abençoe. E fica aqui o meu lembrete final, viu? Você que está assistindo esse programa, não falte à escola dominical. Amado Deus e Pai, te rendo graças por esta lição. Que esta palavra fique bem gravada, bem entesourada em nossos corações e que possamos colocar em prática, sabendo que é o teu Santo Espírito que tem que estar na frente, dirigindo tudo, intervindo em tudo. Cura os enfermos e dê solução aos problemas dos teus filhos
espalhados ao redor do mundo. Todas estas coisas eu te imploro, em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. O amor eterno de nosso Senhor Deus e Pai, a inefável graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão, juntamente com a consolação do Paracleto Espírito Santo, sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, alegra atendo ao teu mandar. O Senhor da ceifa está chamando, quem quer ir por linha procurar. Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, alegra atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para seu Senhor. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, alegra atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus nos leva para os céus. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, alegra atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar. De Jesus o sol dará bem-vindos, esta glória espero alcançar. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, alegra